Oi, pessoal! Hoje no Conversas Inspiradoras a gente vai estar falando com o professor Célio de Paula. Ele que é o nosso professor e coordenador dos cursos de Educação Física e Fisioterapia aqui no Iraguaia. Então vem com a gente, vem que essa conversa está maravilhosa. Professor, então a gente quer saber um pouco mais da sua história, da sua carreira acadêmica, a sua trajetória. O senhor pode falar para a gente? Onde foi que o senhor fez a sua graduação? Como foi que o senhor escolheu o seu curso de atuação? Maravilha. Primeiramente, é uma satisfação participar, do intervalo de aula. Desde quando eu entrei na instituição, era um sonho participar e poder falar um pouquinho com vocês a respeito da educação física, e também da minha atuação. Então, eu ingressei na Faculdade de Educação Física ainda em 1998, na então EZFEGO, hoje o EG, e me graduei em 2002. Eu entrei na graduação de Educação Física muito interessado em continuar uma carreira de atleta, que eu era atleta de futsal e naturalmente queria continuar no ambiente esportivo e contribuir também com a modalidade. Só que durante a graduação me despertou um interesse muito maior em relação à questão da performance. Então, direcionado para a saúde, direcionado para a questão de atenção e desenvolvimento de capacidades, como força, resistência, flexibilidade. Justamente por conta do contato maior em relação a essas valências, essas capacidades, e também para a questão de incorporar esse conhecimento ao próprio esporte. Mas, com a grata surpresa, após a graduação, o então esportista interessado nessa questão de performance passou a interessar muito mais para a área de saúde. Talvez por conta de uma fragilidade em relação à minha condição de saúde, que eu também passei por um tratamento muito complexos e com a qual o exercício me auxiliou muito nessa condição. E de lá para cá, tanto a questão de pós-graduação, que foi a primeira que eu fiz foi na fisiologia do exercício, a segunda voltada para a questão da musculação e treinamento de força, que era uma área de atuação que eu tinha já há um bom tempo, e posteriormente ao ensino da saúde. Então, a partir daí eu fui fazer o mestrado nas ciências da saúde, onde eu passei a trabalhar com a questão do exercício voltado para pacientes oncológicos e de lá para cá, várias publicações e também um doutorado nessa mesma área. Então, o doutorado eu terminei mais recentemente, em 2017, e de lá para cá nós trabalhamos em diferentes perspectivas, mas sempre com essa questão de atenção à saúde e principalmente a paciente oncológico. Então, eu já havia conversado um pouquinho antes da gente começar a entrevista com o professor Célio, que ele teve um diagnóstico oncológico, professor? Então foi daí que surgiu a vontade de se especializar nessa parte clínica oncológica também? Qual foi o seu diagnóstico na época? Maravilha. Então, eu tive um diagnóstico de linfoma não Hodgkin, e a época do diagnóstico, então, eu tinha 20 anos de idade, a primeira coisa que o médico falou foi justamente, olha, você tem que parar com o exercício por conta justamente que o tratamento vai ser muito complexo e naturalmente o exercício pode dificultar a questão de lidar com fadiga, você pode ficar mais debilitado. Só que como eu já vinha treinando há muito tempo, já era formado na área? Já era formado. E aí assim, eu falei assim, por que não? E resolvi mesmo a contragosto da então orientação médica continuar com o exercício. E me sentia muito bem. E eu conversava com outros pacientes que reportavam realmente muita fadiga, muita indisposição, perda de autonomia. E aquilo ia me instigando, e me inquietando de uma forma que eu falei assim, poxa, eu vou pesquisar a respeito dessa questão. E eu percebi que tinha poucas publicações a respeito. Então era algo bem assim, mais observacional, e eu também percebendo algo que era em relação à minha condição. E de repente, como eu sempre gostei muito de estudar, sempre era muito interessado, eu falei assim, poxa, por que não posso estudar sobre isso também? 2003, professor? Isso já era 2003. Então, em 2003 havia poucos estudos na área, sobre o processo, o que a educação física trazia dentro do tratamento oncológico. Isso. Então, daí surgiu a sua ideia da pós, doutorado? Isso. E assim, até então eu era um profissional de educação física interessado na questão de performance, estética, muito ligado a pessoas saudáveis. Exato. E então eu falei assim, poxa, mas pode ser que o exercício também possa fazer o efeito em relação às pessoas que têm um diagnóstico difícil em relação a doenças. E aí eu conheci um professor lá em São Paulo, que é o professor Vitor Matsudo, que ele já tinha um programa, que é o Alergia de São Paulo, e ele trabalhava justamente nessa perspectiva, que o exercício ele é remédio.
Aí, assim, no primeiro comunicação que eu tive com ele falou assim, olha, exercício, o estilo de vida ativo beneficia todas as pessoas, tá? E, logicamente, tem pouco conhecimento a respeito de doenças complexas como o câncer, né? E, de repente, a gente precisa de pessoas boas, né, para fazer. Eu falei assim, poxa, pessoas boas, né? E para justamente trabalhar nessa frente. E foi então que o então professor se tornou também pesquisador, né? Aí eu conheci a professora Maria Paula Curado, que tinha sido minha médica, também assistente no hospital aqui em Goiânia, no Hospital Araújo Jorge, né, onde eu fiz todo o meu tratamento. E ela se prontificou a me orientar, né, nessa questão de busca de conhecimento. Até então não existia um vínculo acadêmico. Mas foi dando tão muito certo, né, o nosso vínculo foi tão, se aproximando cada vez mais, que surgiu o convite, né, fazer o mestrado na área. E aí começamos uma pesquisa, até então um estudo piloto, né, que depois se tornou um grande projeto, né, para auxiliar diferentes frentes, né, diferentes pacientes, e posteriormente o doutorado. Então, a carreira acadêmica ela surgiu justamente fruto do esforço, né, em relação ao estudo, né, para conhecer ainda mais sobre a dinâmica, né, do exercício em relação à doença. E, naturalmente, acabou influenciando uma série de pesquisadores, né, que hoje estão trabalhando em diferentes frentes aqui no Brasil e também fora, né, do país, a respeito dessa perspectiva. Porque é uma coisa assim, né, começou lá com o professor Vitor, né, falando que o exercício é remédio, e eu falo com toda segurança, o exercício não só é remédio, mas também é uma fonte de melhoria das condições das pessoas e, por que não dizer, também de cura, né? Porque quantos pacientes com a qual eu tive contato, né, que não tinham perspectiva sequer de uma sobrevida e que depois, de repente, começaram a ter boas condições, voltaram a ter suas atividades, sejam laborais, sejam no seu convívio social, justamente porque passaram a ter um estilo de vida mais ativo. Então, nessa área oncológica, o exercício ele vai ter todas as funções, desde a pessoa que não tem diagnóstico, né, e tem naturalmente o interesse, né, de combater talvez a doença do século, né, porque os casos de câncer têm superado o número de casos de doenças cardiovasculares, né, e tem aumentado a mortalidade, justamente por conta do diagnóstico tardio e porque não há uma frente preventiva, né, aqui no país. E, naturalmente, aquele que já é diagnosticado e está em tratamento, ter uma boa condição em relação aos seus tratamentos e ter uma perspectiva após o tratamento. Porque eu sempre falo, que o paciente que se mantém ativo, né, e também parafraseando Volakris, né, que é um importante pesquisador grego, né, na área da oncologia, que a pessoa que está em tratamento, independente de qual seja, se é químio, se é rádio, se é cirurgia, e que se mantém ativo, ele tem até 70% mais chance de sobrevida à condição, né? Estudo científico, do que aquele que se mantém sedentário. E mesmo após o tratamento, né, aqueles que já passaram por todos esses tratamentos, está em remissão, a chance dele ter um novo câncer, né, que é aumentada, né, em paciente que já passou pelo primeiro tratamento, ele cai em cerca de 45%. Então, são diferentes frentes e que naturalmente beneficiam essas pessoas, né, a justamente ter uma vida absolutamente normal, mesmo tendo um diagnóstico tão difícil igual esse. Então, professor, o senhor comentou comigo que o seu trabalho, um trabalho que o senhor fez, tinha sido o primeiro no Brasil. O senhor Exato. pode falar um pouco mais sobre? Ótimo. O primeiro trabalho com essa perspectiva, né, de treinamento periodizado e organizado voltado para paciente oncológico foi realizado por um grupo aqui de Goiânia, com a qual eu fui o idealizador e naturalmente que iniciei esse projeto. Nós iniciamos primeiramente, né, com pacientes com câncer de cabeça e pescoço, o que já era um avanço à época, porque câncer de cabeça e pescoço já envolve a questão do tumor primário na área da cabeça e a metástase já nos linfonodos na região do pescoço. E nós pegávamos pacientes que já tinham um quadro já grave em relação à doença e que passavam por tratamentos diversos e principalmente cirurgia, que já era uma cirurgia deformante, com a recuperação difícil e a continuidade, né, em quimioterapia, radioterapia, trazia uma debilidade maior. Então, nessa condição clínica, né, nós fazemos a proposta em relação a esse trabalho de reabilitação, né, com exercício voltado para fortalecimento. E por que fortalecimento? Porque o músculo ele tem uma capacidade endócrina muito importante, né? Ele produz hormônios que vão ter atuações sistêmicas, né? Os principais, né? A miocina e a irisina. E o que essa miocina e a irisina faz, né? Eles vão atuar em diferentes órgãos e sistemas no sentido de otimizar suas relações metabólicas. E ao mesmo tempo, a questão, né, de que o tumor também ele tem, né, uma capacidade metabólica muito elevada.
Então, você tendo o músculo fortalecido, né, e órgãos, né, que estão em plena condição de funcionamento, naturalmente o tumor ele tende a ter uma capacidade menor de desenvolvimento. Então, a tendência é que o paciente ele tenha primeiro uma estabilidade em relação ao seu quadro clínico e posteriormente uma evolução em relação a ele. Tá? Então, não se trata somente assim, de fortalecer o músculo em prol de ter melhor funcionalidade, mas sim melhorar as condições desse próprio músculo e também de diferentes sistemas corporais. Então, por isso que quando o Volakis, né, voltando de novo a falar desse autor, fala que a chance de sobrevida é 70% maior para o paciente que mantém-se ativo, é justamente por isso, porque o músculo ele se encarrega justamente de produzir hormônios próprios e esses hormônios vai ter atuação nesse próprio músculo e também vai ter em todos os sistemas corporais. Então, o paciente que mantém-se ativo, ele vai ter mais condição não só de sobrevida, mas de ter uma vida relativamente normal, mesmo passando por tratamentos complexos. Professor, então a gente pode ver que o tratamento oncológico esteve ligado diretamente, né, com as suas ações do campo do conhecimento, né, a sua pós, o seu mestrado. Então, professor, o que o senhor, um conselho assim, que o senhor dá para os alunos de educação física, para quem está pensando em escolher essa área, essa graduação? Maravilha. Eu sempre falo em minhas aulas, né, eu falo assim, olha, não desconfiem da sua profissão, né? Nosso trabalho hoje é um trabalho de uma linha de frente, onde nós vamos trabalhar com todas as pessoas de todas as idades, todos os sexos e todas as condições. E principalmente quem já tem saúde debilitada. Por que eu falo isso? Né? Porque hoje nós temos amplas linhas de conhecimento que atuam nessas frentes, né? Trazendo não só uma condição de prevenção em relação a uma série de doenças, né? Pessoa que não tem nenhum diagnóstico, né? Pessoas aparentemente saudáveis, até aquelas que têm doenças realmente muito complexas. Então, quando eu falo não desconfiar da profissão, é assim falar assim, poxa, mas será que a pessoa que tem a doença pode realmente fazer exercício? Eu falo com toda segurança, pode. Eu falo que, independente da condição clínica, deve fazer exercício. Né? Porque nossa vocação, enquanto seres biologicamente complexos, né? com diferentes sistemas que são interligados, ele sempre vai ter um bom funcionamento se realmente o mantém ativo. Então, desde quando é criança, né, o adolescente, adulto e principalmente o idoso, ele só tende a se beneficiar, porque ele vai manter sempre uma estabilidade em relação a essa sua qualidade muscular, mantendo essa qualidade muscular e, lógico, que atrelada a outros hábitos saudáveis, né, como boa alimentação, tendo boas horas de sono, uma alimentação que seja saudável, a fonte de juventude justamente é essa. Então, para você, estudante, né, ou até mesmo profissional de educação física, né, que coloque muitas vezes em descrédito a respeito da sua atuação, saiba que você é um profissional essencial para toda a sociedade e que as suas condutas, né, vão predizer uma boa condição para as pessoas que estarão sob seus cuidados a terem uma boa saúde. E saiba que quanto mais a pessoa se mantém ativo, maior a sua perspectiva em relação à manutenção da sua condição, a qualidade de vida e uma boa perspectiva em relação à sua vida como um todo. Né? Sua longevidade, exatamente. Eu gosto muito de falar que a gente é corpo, alma e mente, né? Exato. Para quem crer em algo espiritual, né? E a nossa mente, o nosso corpo reflete na nossa mente, eu acredito muito nisso. Então, professor, agradeço. Eu sei que o senhor também está com o projeto Ativa Gym aqui na faculdade, né? E foi bom você ter falado a respeito dessa questão, né, das crenças e também da condição mental. O exercício não vai ter somente essa função em relação à condição biológica, né? A saúde mental, que hoje, né, se fala muito a respeito, né, principalmente os quadros de ansiedade, depressão, estão presentes, né, na sociedade, eles também podem ser melhorados. Mantendo-se ativo, físico, né? O corpo produz hormônios próprios, né, para te dar uma sensação de bem-estar, de tranquilidade, de descanso, né, mesmo após o cansaço do exercício, né, que é momentâneo, mas para ali saber lidar com as diferentes situações da vida. E a respeito do Ativa Gym, né, nós temos na Iraguaia, né, uma academia que funciona durante toda a semana, né, de segunda a sábado, com a qual nós temos aí atenção total a todos os públicos. Né? Não só a comunidade acadêmica, né, mas também, né, a comunidade goianiense de um modo geral, mas com um foco muito delicado em relação às pessoas que têm algum tipo de diagnóstico em relação à doença.
Então, se você que está nos assistindo, né, tem um familiar ou está passando um período muito difícil em relação aí às doenças crônicas, vem aqui para a Uniraguaia. Aqui você vai ser acolhido, aqui você vai passar por uma triagem, por uma avaliação e naturalmente vai fazer parte do nosso projeto. O Ativa Gen é um grande projeto de extensão que já existe aqui na Uniraguaia já há bastante tempo e com a qual nós estamos aqui sempre prontos a atender as diferentes demandas. E naturalmente, né, você é o nosso convidado a participar. E lembrando, né, que nessas condições o paciente ele tem total gratuidade em relação aos atendimentos e às avaliações e naturalmente, né, pode fazer parte desse imenso projeto que a gente tem aqui dentro da nossa instituição. Muito obrigada, professor, por hoje. Essa entrevista foi maravilhosa. E é isso, Eu que gente. agradeço. Vamos cuidar da saúde, vamos meter o shape. Vem para a Uniraguaia, que aqui é top sucesso.